nós vamos hoje, mais uma vez, e estarmos aqui mergulhados na palavra de Deus para entendermos a importância do perdão. A nossa irmã Erislaine acabou de cantar este hino, onde Deus prova o seu grande amor para com cada um de nós, dando, como diz o pastor Alberto, nosso professor, que graças a Deus teve alta na última terça-feira à tarde, já está em casa, não é? Mas ele sempre diz que deu o único da sua espécie, seu Filho Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, demonstrando o grande amor dele para com cada um de nós, perdoando desta forma o nosso pecado, porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Então todos nós estávamos sentenciados à morte, mas o Senhor Deus providenciou, como vimos no último domingo, um cordeiro substituto para aquele ato onde Abraão estava ali sendo testado na sua fé. Ele providenciou esse cordeiro que é Jesus Cristo, que como ovelha muda subiu ao matadouro, ele entregou a sua vida para que eu e você pudéssemos receber de Deus o perdão. É por isso que lá em Romanos, quando diz o salário do pecado é a morte, vírgula, mas, um adjunto adverbial de modo, o dom gratuito de Deus, o presente gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, irmãos, mais uma vez, coloque aí já na tela também o primeiro slide, não é? O perdão, irmãos, o perdão. Nós precisamos entender, e está escrito ali, que devemos perdoar antes de tudo. Olha que coisa interessante, devemos perdoar antes de tudo, não é de alguma coisa. Tem coisas que, não, antes de qualquer coisa, antes de tudo, nós precisamos aprender a perdoar. Vamos ver o que a Bíblia nos diz lá em Mateus, capítulo de número 5. Mateus, no capítulo 5, quando a gente olha aqui para o capítulo 5 de Mateus, eu espero que você consiga abrir aí a sua Bíblia, em Mateus capítulo 5, os versos 23 e 24. Aí, irmãos, o Senhor Jesus está ali no Sermão da Montanha, falando sobre as bem-aventuranças ou beatitudes, e a partir do verso de número 13, ele fala sobre os discípulos como sal da terra e também luz do mundo. E aí, a partir do verso de número 17, ele fala sobre o cumprimento das leis, ou da lei e também dos profetas. E quando chega no verso 23, ele diz assim, olha, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha que coisa interessante, até mesmo a oferta não adianta a gente trazer se tivermos alguma coisa contra o nosso irmão. Ele foi muito claro aqui, olha, ele diz, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, e olha que coisa interessante, nem é eu contra alguém, é alguém contra mim. Se você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa ali a tua oferta, coloque aí, e ele diz aqui, olha, vai lá e reconcilia-te primeiro com o teu irmão, aí depois você vem, e aí você oferece a tua oferta, não é? Olha que coisa importante. Agora, isto, irmãos, para mostrar a importância do perdão, porque eu posso dar uma oferta grandiosa,
eu posso ter um dízimo extraordinário, que vai fazer muita diferença na obra do Senhor, na manutenção da sua casa. Mas não vai adiantar nada eu trazer esta oferta se eu estiver guardando mágoa no meu coração, ressentimento contra um irmão. Então o Senhor Jesus diz: olha, eu quero receber a tua oferta, eu quero te abençoar, mas não guarde, não permitas que a mágoa se instale no teu coração. Se você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali. Ele não diz para levar de volta, não, deixa ela ali. E vai lá e reconcilia-te com o teu irmão, e depois você volta, e aí então você entrega a sua oferta. Para quê? Para que você possa ser abençoado. Ainda nesse Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, no capítulo de número 6, os versos de 12 a 15, nós vamos ver aqui o Senhor mostrando como é a condição do perdão. Quando a gente chega aí no capítulo 6, de 12 a 15, diz assim, olha, vamos ler também o verso 9 em diante. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aí agora vamos grifar o 12, o 13, o 14 e o 15. Olha só o que ele diz na oração: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, olha que coisa interessante, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Olha só, não tem como a gente receber o perdão se a gente também não aprender a perdoar. E no 15 ele diz: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Olha que coisa interessante. Quando a gente lê esses mesmos versículos, do 12 ao 15, na linguagem de hoje, ele diz assim, olha, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E aí no 14, na linguagem de hoje, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Essa é a condição, irmãos. Eu só serei perdoado se eu aprender a perdoar. Não tem outra saída. Não existe outra saída. Agora, como pedir perdão a Deus? Acabamos de ouvir o hino, né? Eu errei, eu preciso pedir perdão. Mateus, capítulo 18. Vamos dar um salto lá para o capítulo 18, ainda do Evangelho de Mateus, versículos 15, 16 e 17. Mateus 18, versículos de 15 a 17. Fala sobre o pecado de um irmão. Então diz assim, olha: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E aí o 17, e
se não escutar, olha aí, se não escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e republicano. Gentil e republicano. Nós vamos, mais uma vez, recorrer à linguagem de hoje. Então, vamos lá, para a linguagem de hoje, no capítulo 18, os versos de 15 até o 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá e lhe mostre o seu erro, mas faça isso em particular. Vamos fazer aqui uma pausa antes de continuar lendo, não é? Nós, como somos imperfeitos, já dissemos isto, como somos seres humanos imperfeitos, nós temos uma predisposição, nós temos aí uma facilidade muito grande de pecar contra o outro, de desagradar o outro. E aí, então, olha a recomendação de Jesus: se o seu irmão te desagradou, te ofendeu, pecou contra você, vá primeiro, em particular, e mostre-lhe o seu erro. Fale com ele. Isto é salutar, mas faça isso em particular. Não diga primeiro a uns outros: fulano fez isso, fulano fez aquilo, eu fui agredido, eu fui maltratado. Não, primeiro, antes de falar para qualquer pessoa, vai lá e converse com ele, em particular. Você vai lá e diga: olha, você naquele momento fez isso, isto me machucou, eu me senti agredido, mas eu vim aqui porque eu quero ter comunhão contigo, eu quero que a nossa comunhão seja perfeita para que não se interrompa a minha e a sua comunhão com Deus. Então eu vim aqui para, se for o caso, pedir perdão a você. Olha, ele errou contra esta pessoa, e esta pessoa vai lá e diz: olha, eu vim aqui para dizer que nós precisamos manter comunhão um com o outro, e mais do que isso, eu estou pronto a te perdoar, caso aquilo que você acabou de me dizer realmente te ofendeu, porque quando a gente vai falar com alguém que nos ofende, sempre esse alguém tem uma muleta, ele tem uma desculpa: mas eu disse aquilo por conta eu disse aquilo por causa daquilo outro. Então, nós temos que ter esta comunicação franca, aberta com a pessoa, mas no particular, é de um para o outro, sem ficar falando. Se essa pessoa disser: não, eu falei, não retiro, e não quero mais saber, então o Senhor Jesus está dizendo: então, olha, se essa pessoa ouvir o seu conselho, né, você ganhou de volta o seu irmão. Mas, olha só, no verso 16: se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. E elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Então você levou duas pessoas para, junto com você, receber uma confirmação daquela acusação. E aí ele continua dizendo, não é? Continua dizendo no verso de número 17: mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então aí sim, aí conte tudo à igreja. Aí é que você torna público, né? Aí é que você torna público. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos, né? Aquela pessoa totalmente desagradável, né? Aquela pessoa que ninguém gosta, né? Ninguém gosta de cobrador de impostos, né? Nós ouvimos uma lição de escola dominical esses dias, aquele rei, né? Que, não, meu pai cobrava, eu vou cobrar muito mais. Ninguém gosta de pessoas assim, né? Mas quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? Está aí também, não é? Ainda no capítulo 18 de Mateus, nós vamos ver os versos 21 e 22. 18 de Mateus, o 21 e o 22. Quando Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Olha só a pergunta de Pedro, né? É até 7, Senhor. E aí Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas
até 70 vezes 7. Ou seja, Jesus agora está dando aí a ele uma expressão de quanto deve ser o perdão que nós devemos oferecer ao outro, né? É assim, incontável, nós temos que perdoar. E no 35 ele diz assim: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, se não perdoarmos, o nosso Pai também não nos perdoará, né? E aí, volta para a tela o slide e olha o que está escrito: o perdão é uma chave que liberta as algemas do ódio que acorrentam pessoas que não se amam. Quem perdoa é livre para amar. Então nós precisamos entender isto. O perdão, ele nos libera, ele nos livra, ele nos liberta. Se eu não perdoar, eu fico acorrentado com aquela outra pessoa. Se eu não perdoar, se eu guardar no coração a mágoa, o ressentimento, por incrível que pareça, eu vou almoçar, Sandra, e na hora do almoço eu lembro daquilo. E aí a pessoa senta, irmã, do meu lado e tira o meu apetite. Se eu não perdoar, irmão João, eu vou deitar para descansar, e essa pessoa está me acompanhando, ele vai deitar comigo, e vai ser um verdadeiro pesadelo. Eu vou estar lá tentando dormir, tentando descansar, mas fica martelando, a pessoa deita com a gente. Até mais, uma vez o pastor, não me lembro o nome dele agora, mas ele disse: você vai viajar e aquela pessoa embarca com você, e pode ter certeza, vai estragar a sua viagem, porque você vai viajar pensando naquilo. Então nós precisamos, irmãos, liberar o perdão, nós precisamos aprender a perdoar, porque a hora que a gente perdoa, a gente quebra a algema, quebra aquele cabresto que aquela pessoa colocou em nós, a gente se livra dele, a gente se livra. Nós dissemos na última academia bíblica que perdoar não é esquecer, porque tem alguém que diz assim: mas perdoar não é fácil, né? E sabe, é muito difícil esquecer a ofensa que a gente recebe. Ainda bem, irmãos, que a gente não esquece, viu? Ainda bem, é sinal de que a gente não tem amnésia, é sinal que a nossa cabeça ainda está boa, né? Então, lembrar da ofensa faz parte. A gente lembra, mas se a gente perdoa, a gente se lembra, mas não sente dor. A gente se lembra, mas a gente está livre daquela pessoa, a gente desamarrou-se dela, a gente tirou as algemas. Vamos para o próximo slide. Olha o que diz aí no próximo slide. Perdoar é preciso. É preciso. Por quê? Porque o perdão, ele te liberta. O perdão, ele libera a mim e a você do outro. A gente então se desconecta, a gente então vai lembrar até da ofensa, mas não sentiremos dor. Vai para o próximo, porque o tempo passa rápido. A diferença na Bíblia, irmãos, é que perdão não é um sentimento. Perdão na Bíblia não é um sentimento. Na Bíblia o perdão é uma ordem. O verbo está também no imperativo: perdoai-vos uns aos outros. É uma ordem, é um mandamento. Portanto, não é apenas um sentimento. Para o cristão, o perdão é uma ordem, é um mandamento para todos nós. E o que significa perdão? Perdão significa perder. Olha que interessante. Perdão significa perder. Nós ouvimos, acho que esses dias aqui, alguém dizer, se não foi aqui, é que a gente fala com tantas pessoas, né? Entre marido e mulher, entre relacionamento com sócios, e em qualquer tipo de relacionamento, não é? Entre ter razão e viver, eu prefiro... Foi você, né, João, que disse? Foi meu genro que falou? Ah, é verdade. Entre ter razão, eu prefiro perdoar, viver, não é?
Por quê? Eu não preciso ganhar, né? Eu não preciso ganhar. E perder é aceitar o que o outro lhe fez e não querer receber em troco, né? Ah, não, ele fez isso, eu vou dar o troco para ele. Ele fez isso, agora eu vou fazer aquilo. Não, nós precisamos aprender a perdoar, né? A apagar ali aquilo que está ferindo o nosso coração, né? Vamos para o próximo, libere o perdão. Nós precisamos desacorrentar o perdão. Sem perdão, nós não temos saúde, nem física, nem mental, emocional, e muito menos espiritual. Então, nós precisamos aprender a perdoar. Pessoas nos machucam? Machucam. Pessoas nos decepcionam? Decepcionam. Mais até do que circunstâncias. Mas nós precisamos manter a comunhão. E para manter a comunhão, eu preciso aprender a perdoar. Sem perdão, nós não conseguiremos manter a comunhão uns com os outros. Vamos para o próximo. Irmãos, perdoar não é fácil. Perdoar, claro que não é fácil. Mas olha o que diz aí, mas é necessário. Perdoar não é fácil, mas é necessário. Não tem como a gente manter uma vida saudável, seja ela física, emocional ou espiritual, sem o perdão. A falta do perdão nos adoece, nos adoece. Eu vivi um momento que eu falei, não, mas é demais, né? E aí a gente fica assim, se remoendo e parece que aquela palavra fica soando no ouvido da gente, e a gente fica, mas que coisa, não é possível. E aí então o inimigo, ele faz de tudo, irmãos, para fazer com que aquilo se aflore na nossa mente, para que aquilo renasça na nossa mente, e cada pouco a gente fica ouvindo aquele insulto, fica ouvindo aquela frase, aquela expressão que vier a nos machucar, mas aí naquela hora a gente precisa lembrar de uma coisa: eu tenho que perdoar, eu preciso perdoar. Está doendo, me machucou, realmente foi um golpe duro, mas eu preciso perdoar, porque o perdão é o quê? É a expressão da graça de Deus. O perdão é a expressão da graça de Deus. E olha, irmãos, o inimigo hoje tem trabalhado diuturnamente para quebrar a comunhão entre membros da família. Ele tem trabalhado incansavelmente para quebrar a comunhão entre os sócios numa empresa e principalmente na igreja. Aqui, irmãos, é aonde ele mais atua, tentando destruir a nossa comunhão, porque ele sabe que ao destruir a nossa comunhão, isto estará nos enfraquecendo, isto vai gerar em nós uma carnalidade, isto vai gerar em nós uma fraqueza espiritual, e esta fraqueza espiritual é um prato cheio para o inimigo trazer com esta fraqueza, a divisão entre nós. E quando há divisão no corpo de Cristo, podem ter certeza, a perda é irreparável. A perda é irreparável. Nós somos membros de um só corpo. Nós somos ligados pelas juntas e medulas ao corpo de Cristo. Então, cada um de nós fazemos parte deste corpo. E o inimigo quer fazer o quê? Quer arrancar. Sempre ele está querendo desconectar um membro do outro. Para quê? Para que não haja sequência no trabalho, para que o trabalho não tenha a sua eficácia, para que o trabalho não progrida, não prospere. E isso, irmãos, é o que mais a gente acaba sofrendo, principalmente nesses últimos dias. Ora, é tão bonito quando a gente vê
o corpo de Cristo trabalhando de maneira harmônica, nenhum tendo aquela preocupação de ser melhor do que o outro. E Paulo, ele diz exatamente isto aqui, não é? Quando a gente leu agora há pouco aqui, na sua carta aos Filipenses, não é? A gente viu quando Paulo deixou muito claro isso, aqui no capítulo 2, olha, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, mas infelizmente, o inimigo tenta trabalhar na mente das pessoas, exatamente falando isso, você fala muito melhor do que o João, por que o João tem que dar aula da escola bíblica dominical, se você é melhor do que ele? Agora, por outro lado, o João ele vem e diz, Senhor, eu não tenho verdadeiramente capacidade, mas humildemente eu coloco-me nas tuas mãos e capacita-me para que eu possa ser o melhor professor da escola bíblica dominical. É exatamente isto que Paulo está dizendo. Olha, nada façais por contenda ou por vanglória, para dizer eu sou o tal, eu sou o melhor, eu sou o bom. Não, faça tudo, mas por humildade, e cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento? Que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha só, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E o que eu acho interessante, irmãos, quando Jesus vai participar ali da ceia, não é? Na verdade, a última Páscoa é a instituição da ceia, que estão todos assentados em volta da mesa. É interessante, João, que Jesus tira a capa e cinge-se com uma toalha. Ele tira a capa de juiz, ele tira a toga, porque ele não quer ali julgar a ninguém. E ele, olha, sendo Deus, ele toma forma de homem, e aí ele tira a capa de juiz e cinge-se com uma toalha. Em outras palavras, ele está dizendo, Patrícia, olha, eu quero ser servo de vocês, eu quero lavar os seus pés, eu quero mostrar que nenhum de nós somos um maior do que o outro, nós somos membros de um mesmo corpo, não portanto, cada um tente julgar o seu irmão, ou ser melhor do que o seu irmão, mas vamos, irmãos, aprender com ele, não é? A tirar a capa de juiz e colocarmos a toalha de servo, para estar sempre pronto para servir o outro, não é? Por quê? Porque perdão, como já dissemos, é a expressão da graça de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 1, vamos ver o que Paulo, ao escrever esta carta, diz no verso de número 7, Efésios 1 e 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, o perdão é a expressão da graça de Deus, porque Paulo diz, olha, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Então, olha, nós, irmãos, éramos tremendamente devedores. O salário do pecado é a morte, nós estávamos sentenciados à morte, mas o que o Senhor fez? Olha só que coisa linda, não é? Ele disse, não, eu vou remi-los, eu vou redimi-los, eu vou pagar a dívida deles, e cravou na cruz, não é? A nossa promissória, a nossa dívida, ele rasgou a cédula que era contra nós. Nesta última viagem que eu fiz para o Vale do Jequitinhonha, deu um problema na reserva do carro, que a gente desceu em Porto Seguro, e alugamos um carro para ir até o Vale do Jequitinhonha, porque era o aeroporto mais próximo, era o de Porto Seguro.
E deu um problema na locadora que a gente havia feito a reserva, e aí acho que era um problema recorrente lá da empresa, porque as 3 pessoas que estavam na minha frente também tiveram o mesmo problema, não é? E aí, quando chegou a minha vez, falei, só falta a minha também dar problema. E deu também, né? Comigo também aconteceu a mesma coisa. E aí, eu vi que os 3 que estavam na minha frente, né? Que aí a gente fica meio sem chão, eu fiz tudo antes, reservei, já estava até pago, né? E agora, né, deu problema aí. Mas os 3 que me antecederam, estava conversando com um rapaz assim na frente, e aí eu também fui ali para perguntar para eles, né, o que tinha acontecido e tal. Deu problema aí, mas esse moço aqui tem uma locadora também, e ele está propondo alugar o carro. E aí eu falei, você tem um para mim também? Tenho, eu tenho, e aí é esse da Fiat, um bem pequenininho, nem sei o nome desse carro, acho que é Mobi, né? É isso mesmo. Eu tenho um Mobi. Falei, tá bom. Andando, né? Tá andando. Tem ar-condicionado, né? Porque eu sabia que ia pegar a estrada de terra, tendo ar-condicionado para manter o vidro fechado, tá bom demais, né? Ele falou, não, tem sim. Eu falei, e como que a gente faz? Você tem uma maquininha para fazer a calção, né? Porque quando você aluga o carro, tem que deixar calcionado um valor. Ele falou, não, a gente não faz isso, não vai precisar. O senhor só assina uma promissória aqui no valor de R$2.000, né? Aí eu peguei a promissória, assinei, ele falou, a hora que o senhor devolve o carro, eu rasgo a promissória, né? Aí eu rasgo ela. Então, aí a gente viajou e tal, e aí quando eu voltei, Leandro, aí eu falei, está aqui a chave, né? E fiquei olhando assim para ele, aí ele olhou o carro, fez a vistoria, aí ele falou, aqui está a sua promissória, vamos rasgar juntos, né? Aí a gente rasgou aquela promissória e eu não fiquei devendo nada, né? Foi exatamente isso que Jesus fizera conosco, ele rasgou a nossa promissória, a gente não deve nada, ele perdoou os nossos pecados, e se ele perdoou, se o perdão é a expressão da graça de Deus, irmãos, então nós também precisamos aprender a perdoar, não é? Nós precisamos aprender a perdoar. Quando a gente olha para a Bíblia ainda, na primeira carta de João, 1 de João, no capítulo de número 1, 1 de João, capítulo 1 e o verso de número 9, olha só, se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, não é? Então, nós precisamos sim aprender a perdoar. E como nós dissemos, né, o perdão não é fácil, mas é necessário. Se não perdoarmos, também não seremos perdoados. E o perdão é a chave que abre a porta para a comunhão. E se não tivermos comunhão uns com os outros, a nossa comunhão com Deus também é interrompida. Não teremos comunhão com Deus se não mantivermos comunhão uns com os outros. Vamos para o próximo slide. E aí, irmãos, quando a gente chega nesse próximo slide, fala sobre a parábola do credor incompassivo, não é? Eu acredito que todos nós já lemos aí esta parábola que está, não é, em Mateus, no capítulo 18, os versos 23 até o 35, né, do credor incompassivo. Mas eu acredito que a maioria de nós, Jander, nunca parou para analisar em profundidade esta parábola e entender exatamente o que o Senhor Jesus estava querendo dizer com esta parábola do credor incompassivo, né? E eu pergunto, será que você já entendeu esta parábola? Para que a gente possa entender o que é parábola. Parábola é um desenho, não é? Que o Senhor faz para nós. É muito comum hoje, principalmente com os jovens, né? A gente vai perguntar alguma coisa para eles e fala, quer que eu desenhe, né? Para você entender melhor, né? Quer que eu ilustre, né? E é por isso que quando a gente entra na escola tem mais ilustração do que letras, né? Do que palavras, para a gente entender, para a gente associar aquele desenho à palavra. Lembra, né? A de abelha, né? B de bumbo, C de casa, até hoje a gente fala isso, né? D de dado, não é assim? E depois a gente junta as palavras, né?
para compreender melhor, para facilitar. E o Senhor Jesus, ele sempre usava essas parábolas, que era uma forma de dizer para nós, eu estou desenhando para você entender. E aí, ao falar do perdão, ele disse, eu vou desenhar para vocês entenderem o que é verdadeiramente o perdão. E o perdão, ele precisa ser realizado, ele precisa ser oferecido, ele precisa ser concretizado, independente do tamanho da dívida. Independente do tamanho da dívida. Porque se eu devo R$1 ou 100 mil reais, ou 100 mil reais, desculpem, se eu devo R$1 ou 100 mil reais, eu estou devendo. A dívida, ela é ou de 1 ou de 100, ela é dívida, né? E aí então o Senhor Jesus conta esta parábola, que um rei foi acertar as contas, e aí foi-lhe apresentado um que devia a ele 10 mil talentos. Passa para o próximo slide, olha só, foi apresentado, portanto, ao rei um devedor que devia 10 mil talentos, e aí esse que devia 10 mil talentos, a Bíblia diz aqui no verso 26, então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a sua dívida. Ele devia então quanto? 10 mil talentos, não é? E ele prostra-se diante do rei, pede misericórdia, pede perdão da sua dívida, e o Senhor, movido de compaixão por ele, perdoa a dívida de quanto? 10 mil talentos. Ele sai dali e encontra um conservo dele, e este conservo dele deve a ele quanto? 100 denários, 100 denários. Da mesma maneira que ele reverentemente, humildemente, pediu perdão ao rei sobre a dívida de 10 mil talentos, e que o rei, movido de íntima compaixão, lhe perdoou uma dívida de 10 mil talentos, ele não fizera a mesma coisa com o seu conservo. Não fizera. Olha o que ele diz aqui no verso de número 29 em diante. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Verso 30. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Falou, não vou te perdoar. Você vai ficar preso até me pagar os 100 denários que você me deve. Então vamos, para que a gente possa entender, fazer as contas para ver qual que é a dívida dele e qual era a dívida do conservo dele. Vamos fazer as contas? Passa para o próximo, que aí fica fácil. Um talento, irmãos, é igual a 35 quilos de ouro. Um talento equivale a 35 quilos de ouro. Ele devia 10 mil talentos. Logo, se eu multiplicar, né, nós vamos ter uma dívida aí de 350 mil quilos de ouro. 350 mil quilos de ouro é igual, João, 10 carretas desse truque carregados de barra de ouro, né? Naquela época, no século I, se a gente pegasse ali, tanto a Judéia, Galiléia, Samaria e Pérea, durante um ano todo, os impostos ali da Judéia, Samaria, Pérea e Galiléia, durante um ano os impostos giravam em torno de 800 talentos. Olha só, o homem devia 10 mil talentos. Claro que é uma hipérbole, não dava no primeiro século para alguém, um judeu, dever 10 mil talentos, mas é para expressar o tamanho da dívida, para dizer assim, olha, a dívida ela é impagável, não dá para pagar, não é? Então, quando a gente pega 10 mil talentos, significa que, se comparado ao imposto que o país todo arrecadava durante um ano, todos os impostos da nação, para atingir 10 mil talentos, seriam 13 anos
recolhendo impostos para pagar a dívida daquele homem, não é? 13 anos. O salário de um trabalhador, irmão Idalício, era um denário por dia de trabalho, não é? 1 denário por dia. Então, para pagar 10.000 talentos, aquele senhor, ele precisaria trabalhar 150.000 anos ininterruptamente. Dá para pagar? É igual o salário da gente, não é? Acaba o salário e sobra mês, não é assim? Normalmente é assim, né? Acaba o salário e sobra mês. A dívida deste homem era a mesma coisa, acaba a vida e a dívida ainda continua, porque quem consegue viver 150.000 anos, era isto que ele tinha que trabalhar para pagar a sua dívida, ou seja, a sua dívida era impagável. Agora vamos ver lá a dívida do seu compatriota. Ele devia, vai para o próximo slide, o seu compatriota, o seu conservo devia a ele 1 denário. Como eu disse agora há pouco, 1 denário significa o trabalho de um serviçal por dia, não é? É um dia de trabalho por dia. Então, se esse conservo dele devia a ele 100 denários, este conservo estava devendo a ele o quê? 3 meses e 10 dias. Olha só o que Jesus estava querendo mostrar. A dívida que ele não quis perdoar do seu conservo era 600.000 vezes menor do que a dívida dele com o rei. 600.000 vezes menor. E ele não perdoou, né? Ele não perdoou. Por isso, irmãos, e Jesus aí estava querendo dizer, olha, o perdão é uma expressão da graça de Deus. A nossa dívida era impagável também, mas Ele nos perdoou. E se Ele nos perdoou, olha o que está escrito aqui, eu não perdoo fulano de tal, eu fui machucado. Ora, se Deus perdoa os nossos pecados e não se lembra mais dele, nós também devemos aprender a perdoar. Porque se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. O perdão, ele é imprescindível, Nós precisamos aprender a perdoar. E se a gente não perdoar, infelizmente, o diabo vai roubar a nossa alegria. Pessoas nos machucam e nós vamos, né, infelizmente, perder a nossa alegria. A irmã Erislaine tem mais um hino para cantar. E enquanto ela vai estar louvando ao Senhor com este hino, pense bem, quem sabe hoje, o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração e você está se lembrando de alguma coisa mal resolvida aí. Quem sabe hoje você não precisa mandar um e-mail para alguém. Quem sabe hoje você não precisa mandar um WhatsApp para alguém. Quem sabe hoje você não precisa, ou amanhã no máximo, fazer uma visita a alguém. O certo é, irmãos, que nós precisamos colocar a nossa vida em ordem, nós precisamos colocar a nossa vida em dia. O diabo não pode roubar a nossa alegria por conta de pessoas. Se pessoas têm nos machucado, têm nos agredido, vamos aprender a amar a si mesmo, porque ao amá-la, ao perdoá-la, nós estaremos nos liberando dela e estaremos também demonstrando que a graça de Deus que nos alcançara perdoando os nossos pecados é também na mesma proporção para perdoarmos aqueles que estão eventualmente nos ofendendo, não é? Erislaine louva ao Senhor com mais um hino, e enquanto ela está cantando este hino, vamos pensar bem no que nós precisamos fazer com a nossa vida. Defender pra quê? Se
ainda busco um porquê, pois tudo que eu falo parece virar contra mim. Me esconder parece até boa opção, mas sei que vou ficar pior se proceder assim. Discutir, pedir explicação, procurar saber qual foi a tal difamação, mas no fim ouço a voz de Deus falar: se você é o forte, então aprenda a perdoar. Doeu, mas a vida me ensinou a perdoar, e que nem sempre é o tempo de ganhar. Isso dói demais e fere o coração. Doeu, mas aprendi com minha dor, e depois de tudo ouvir do meu Senhor: se você é o forte, então libere o perdão. Discutir, pedir explicação, procurar saber qual é a tal difamação, mas no fim ouço a voz de Deus falar: se você é o forte, então aprenda a perdoar. Doeu, mas a vida me ensinou a perdoar, e que nem sempre é o tempo de ganhar. Isso dói demais e fere o coração. Doeu, mas aprendi com minha dor, e depois de tudo ouvir do meu Senhor: se você é o forte, então libera o perdão. Se você é o forte, então libera o perdão. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Se você é forte, então, faça o quê? Libera o perdão. Portanto, perdoar não é para os fracos. Perdoar é para os fortes. E o Senhor está interessadíssimo em abençoar a sua igreja. O Senhor está interessadíssimo em colocar bênçãos nas nossas mãos. Portanto, irmãos, vai para o último slide. Nós precisamos iniciar imediatamente uma obra de restauração. Não, o anterior a esse. Nós precisamos iniciar uma obra de restauração. Perdoar é um ato de amor. O perdão é a chave que abre a porta para a comunhão. E a comunhão com Deus só é estabelecida se houver comunhão entre nós. Portanto, eu quero convidá-los para que a gente inicie. Se preciso for, monte andaime, faça o que for necessário, mas vamos iniciar aí uma obra de restauração
a começar pelo nosso coração, né? E não vamos permitir que pessoas roubem a nossa alegria. Não vamos permitir. Não queira discutir, não queira ter razão, apenas libere o perdão. Libere o outro. Quebre as algemas que te prende. E não vamos fazer como aquele credor incompassivo aqui da parábola, né? Não podemos de maneira nenhuma fazer como ele fizera, mas vamos aprender de uma vez por todas a perdoar. Segundo aos Coríntios, no capítulo de número 10, os versículos 10, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, diz assim, olha, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei. Olha só, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Paulo falando aos Efésios, aos Coríntios. Para que não sejamos o quê? Vencidos por Satanás. Na linguagem de hoje, diz assim, olha, quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele, do diabo, que é nos enfraquecer. Então, nós precisamos ter isso na nossa consciência. E para encerrar, Efésios capítulo 4 e o verso de número 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, irmãos, vamos exercer a misericórdia. Misericórdia é isto, não é? É compaixão, é saber que a dívida é impagável, que a agressão foi grande, mas nós precisamos aprender a perdoar. Amém?